boa noite a todos. Vamos começar a nossa live com o tema a retomada das aulas presenciais no DF e os desafios das escolas públicas e privadas. Já estou com muita alegria, eu já apresento os participantes, professor Álvaro, presidente do Senep, professor Renato Casagrande, do Instituto Casagrande, está no Paraná, e a professora Lucimara Moraes, acabou de chegar da Holanda, né, professora, em viagem em toda a Europa, ali conhecendo, descobrindo, e vai passar pra gente essa sua experiência, né? Então é uma satisfação em tê-los aqui em nossa live. Gente, para começar, quero dar os parabéns ao meu filho, Samuel, né? Acabou de completar ontem 11 anos de idade, né? E falou: pai, na live anterior você não falou de mim. Então, meu filho, um abraço, um beijo no coração e vamos para a nossa live. Gente, para começarmos, nós fechamos algumas regras com os nossos participantes, né? A questão sobre os 5 minutos, teremos aí de 3 a 4 perguntas para cada um e eles tendo no máximo 5 minutos para a resposta, para pergunta e resposta, ok? Podemos também, durante a nossa live, trazer dos nossos participantes perguntas que acharmos interessante. A Lisandra está conosco aqui do lado, vai estar avaliando essas perguntas e vai estar disponibilizando para a gente. Acreditando no Educador em Foco, obrigado, Renato, por tudo, pelo carinho com o Educador em Foco, por esse projeto que a gente tanto ama. E a professora Lucimara, tive o prazer de trabalhar um pouco com ela no Leonardo da Vinci, né? Logo quando eu cheguei no Leonardo, a professora estava de saída, né? Um prazer também e muito obrigado por estar conosco aqui. Já vejo conosco algumas pessoas, né? O Leopoldo, a Ana Paula, o Salles, abraço, a Elane Alves, Elane, um abraço. Professora Fátima, do Colégio Militar de Brasília, professor Sérgio Brum, um abraço, professor Sérgio Brum. Uma satisfação muito grande. Obrigado, professor. A professora Andréa Galvão. Professora Andréa, um abraço, satisfação em tê-la conosco. A Jeane, a Célia, a professora Nália. A professora Nália está na Paraíba, viu, gente? Está em Patos, Paraíba. Obrigado, professora. O Rodrigo Reis, sargento do Exército, do Colégio Militar. A Gereusa. Quem mais que está mais com a gente aí? Agradeço a Ana, a Marta, ao Luciano Galo. Obrigado, Luciano Galo. Um abraço. A Kátia Kelly também. Obrigado, gente. Gente, vamos começar. O tempo é curto, a demanda é grande. E vamos começar com o nosso professor Renato Casagrande. Professor Renato, antes de mais nada, professor Renato, parabéns pelo Congresso Internacional. Um novo tempo na educação. Participei, né? Queria que o senhor começasse falando um pouco, né? Eu sei que vai ter replay, professor. Vai ter replay dia 1º e 2 de agosto, né? Eu vou estar divulgando, tá bom? Então foi o maior congresso do mundo, viu, gente? Tá? E já leva a primeira pergunta, professor. O que muda na educação com o novo Fundeb? E a volta às aulas na pandemia depende de recursos desse Fundeb? Oi, quanta coisa, hein, Félix? Boa noite aí, boa noite a você. Primeiro, parabéns por mais essa live. Você tá promovendo tanta coisa boa para a educação, Educador em Foco, de parabéns. Obrigado por compartilhar tudo aquilo que eu faço. Acho que o pessoal teus seguidores devem, eu não aguento mais esse Casagrande, porque você compartilha tudo, então muito obrigado. É uma honra estar aqui de novo. Quero cumprimentar meu querido amigo Álvaro, do Senep, um queridaço e um grande educador, né? Um grande palestrante que eu conheci mais de perto, de perto, digo virtualmente, agora na pandemia, e que participou conosco do congresso também, e já tivemos outras oportunidades de lives, estarmos juntos. Então, Álvaro, prazer estar conversando com você. Eu estou aqui em Curitiba, você no Distrito Federal. E a Lucimara, né, que vamos ter uma oportunidade de conversar, que está muito boa noite, muito obrigado. E de imediato, eu estou, claro, ainda anestesiado com esse nosso congresso, que nós não imaginávamos
conseguir tanta gente e ver tanta gente envolvida. Nós fizemos já o congresso, já fizemos o Replay 1 e agora temos o Replay 2 nesse final de semana. E saí agora de um outro simpósio de alfabetização, letramento e ludicidade, que também fizemos 15 mil inscritos e bombou agora. Então, eu estou muito contente e até emocionado com o movimento dos nossos educadores, né? O que está acontecendo? Até quero que os meus colegas respondam. O que está acontecendo? Que nós éramos tão refratários e tão resistentes a essa tecnologia, isso tudo, e de repente nos abraçamos tanto, né? Agora, por exemplo, um monte de professores, agora às 7 da noite lá com a gente, agora vocês aqui. O que está acontecendo? O que nós não fizemos antes? Eu estou me questionando, né? O que a gente deixou de fazer também? Quantas oportunidades perdemos? Mas que bom que a gente descobriu, no meio dessa desgraça que é esse coronavírus, essa coisa louca que está acontecendo nas nossas vidas, e no meio de tanta coisa ruim, surge essa aproximação nossa, e a gente, por meio da tecnologia, que eu muitas e muitas vezes fui meio cético até, achando que, não, mas a educação, não sei como que é, e de repente nos abraçamos com ela, e está sendo um canal maravilhoso, inclusive de fazer amizade, amigos, né, porque eu tô louco para tomar um vinho com o Álvaro, por exemplo. O Félix já tem há tanto tempo a gente já conversa, mas o Álvaro, já estamos devendo um vinho aqui em Curitiba, no Distrito Federal, porque a gente já está como se fosse parceirão aí, né? Um amigo querido do Instituto Casagrande. E dizer para vocês que torci muito pelo Fundeb, eu não sei quem que é daqui da privada, eu sou da pública e privada, eu tenho um pezinho na escola pública e outro pezinho na escola privada. Aí eu digo, ou um pezão e um pezão, não sei. Mas eu fui muito tempo, meu início da carreira foi da escola pública, fui diretor de colégio público, então o meu DNA está no público inicialmente, depois eu vou para a privada, e me envolvo na escola privada como professor, como coordenador, como diretor de mantenedora, e também depois como diretor de faculdade, pró-reitor universitário de instituição privada. Então, tive sempre esses dois lados, do lado da pública e da privada, e eu acho que nós temos que unir e temos que juntar, e é muito triste quando eu vejo a separação. O Álvaro acompanhou até um pouquinho alguns comentários durante a própria painel que ele moderou, que às vezes cria um pouquinho acirram os ânimos, né, de animosidade, porque é pública, é privada, mas todos somos educadores, todos aí estamos trabalhando com uma educação melhor, e claro que o Fundeb foi um presente para todos os educadores, porque nós estávamos muito preocupados de não ter recursos, porque a escola privada está sofrendo muito com a pandemia, inclusive com a crise nas escolas, com a quebradeira nas escolas, que a gente pode discutir um pouquinho isso, né, e de alguns pais, inclusive, que não conseguem ver a escola como uma grande parceira nesse momento, e veem apenas o lado econômico, e a escola pública com a dificuldade de voltar, inclusive, não só por uma questão de aprendizagem, de isolamento, por uma questão de recursos para garantir o protocolo mínimo de higiene, né, de ter lavatórios, ter álcool gel, ter máscara, então, e que também não pode impedir a escola particular de voltar. Porque eu vou dar só um exemplo para poder aquecer um pouquinho esse nosso debate. Quantas e quantas vezes que a escola particular começou as aulas e a escola pública começava as aulas sem professor? Né? Porque eu sou da escola pública, começa sem carteira, sem sala de aula, e nem por isso barrou. Então, nós não podemos, por causa às vezes, de problemas do governo, impedirmos a escola particular, porque até esse movimento, o Álvaro está acompanhando, o Lucimar, houve até essa discussão, não, se a escola pública não volta particular. Parece que uma briga, que nós estamos aí discutindo quem que consegue chegar antes. Então, esses absurdos todos vieram na pandemia, né? Que a gente nem discutia esse tipo de coisa. Quantas e quantas vezes que nós começamos as aulas na escola particular com todos os professores, na escola pública eu era diretor e começava com metade dos professores, porque não tínhamos recursos. Essa é uma realidade do Brasil e talvez escancarou para a sociedade o problema da escola pública brasileira. Então, tudo isso o Fundeb veio amenizar, porque pelo menos dá um alento, tem um dinheiro, tem uma situação. Então, eu já me alonguei, porque as regras do Félix são duras, ele vem do militarismo ali, então tem que obedecer, né? E eu valorizo muito regras, porque meu pai era delegado de polícia e aprendi com muitas regras lá em casa. Mas eu quero dizer para você o seguinte: tanto o Fundeb trouxe, eu nem me lembro qual foi a outra pergunta que você fez, mas daqui a pouco eu respondo para não me alongar mais e não tirar a palavra dos meus colegas. Mas eu já falei, porque eu peguei e falei do Congresso, então eu fiquei devendo uma respostinha para você, mas no final eu complemento, tá bom, Félix? Ô Renato, ótimo, respondeu sim a pergunta. Gente, já temos algumas perguntas aqui dos nossos participantes, né? Já um abraço para o Coronel Vinícius
comandante do Colégio Militar de Brasília, está nos assistindo agora. Os gestores também do Colégio Leonardo da Vinci, também nos assistindo, né? Quero agradecer também a alguns professores, professor Vinícius, trabalha comigo no Leonardo, a Jaine, do Colégio Militar Dom Pedro II, a Carla Brito. Carla, obrigado pela presença, o Afonso, o Tarek, de João Pessoa, obrigado. Valeu, Tarek, agradeço, né? A Marta, a Jaqueline, a Jana, também de João Pessoa, Ulisses, também de João Pessoa, obrigado, gente. Gente, já partindo para a segunda pergunta para o professor Álvaro. Professor, qual a posição do Cinep em relação à retomada das aulas presenciais após a decisão da Justiça que suspendeu o retorno das aulas por 10 dias? Além disso aqui, professor, já tem uma pergunta aqui do Vinícius, do nosso professor Vinícius. Qual a opinião do senhor sobre a carreata de pais e donos de escola hoje pedindo a volta às aulas presenciais? Opa, bom, então tá, boa noite, né? Boa noite, um abraço a todos, obrigado a todos que estão nos prestigiando aqui, com muito carinho, um abraço a todos. Dou um abraço no meu filho que está lá no Rio me dando o prazer de me assistir aqui agora, então um abraço ao meu filho também, já que você citou, né, o Samuel, eu vou citar o Álvaro também, que é meu filho. E olha só, eu quero aqui agradecer a presença do Sérgio Brum, com quem eu iniciei minha carreira também de professor, não apenas ele, o professor Benê também de Geografia. Não sei se está aqui conosco, mas o Sérgio, toda a equipe do Leonardo, eu conversei com a Lucimar há pouco, né, o Leonardo da Vinci, o Colégio Inei, né, fizeram história em Brasília e contribuíram muito na formação de professores, né? Então, muito obrigado, Educador em Foco. Félix, um abraço em você e toda a sua equipe. Especificamente agora, falando da posição do Cinep. O Cinep, desde o início, teve uma posição, depois de amplo debate, há uns 3 meses atrás, e nós, desde 3 meses, já vimos planejando e consolidando informações para o retorno às aulas, porque ela aconteceria em algum momento, né? Nós defendemos o direito e a liberdade de escolha, né? É muito importante falar isso, que é opcional. Aquelas famílias que precisam ficar em casa, ou que por comorbidade o filho não pode comparecer, deveriam ficar em casa. E aquelas que pudessem comparecer com a riqueza da presença, tá na escola, a sua interação e aprendizagem, poderia a escola. E a gente sabe que a tecnologia permite isso hoje. Então, atendendo essas duas demandas, foi a configuração que nós fizemos, tá, desde a proposta que enviamos ao governo no mês passado e que culminou com o decreto. Infelizmente, o decreto não foi compreendido, foi suspenso pelo Ministério Público do Trabalho de uma maneira assodada e intempestiva, que nós não compreendemos, pois no dia 16 tínhamos nos reunido com eles e eles não falaram nada sobre de vetar a impossibilidade de funcionar as escolas particulares. Estava tudo planejado, as escolas prepararam um protocolo de profilaxia, prepararam um protocolo de acolhimento pedagógico aos estudantes e às famílias daqueles que quisessem, absolutamente opcional para a escola, dentro da sua condição, dentro da sua estrutura, para o estudante que também quiser, tá? Não tem nenhuma obrigação, dá para poder compatibilizar as duas alternativas. Então, nos causou muita surpresa, sabendo que o Ministério Público do Trabalho, no dia 16, se reuniu com a gente, temos uma ata, e eles não manifestaram essa possibilidade de vetar esse retorno. Entraram, tá, de uma maneira intempestiva na sexta-feira à noite, quando a gente retornaria agora na segunda, na sexta passada, impediram o retorno, foi julgado no sábado. Nós ficamos surpresos com isso, porque investimos tempo, organização, comunicado aos pais, tivemos que retroceder para cumprir a decisão judicial. Hoje, o que nós temos? O Cinep ingressou com uma petição pedindo a reconsideração dessa decisão, porque ela é absurda, ela desconsidera o direito das pessoas e principalmente daquelas famílias que precisam, comerciantes, comerciários, pessoal da área de saúde que quer deixar o filho num local seguro, né? Então, nós estamos querendo atender essas pessoas. A escola tem um marco relevante social, tá? A sua presença na sociedade pode contribuir nesse momento não apenas para acolher aqueles que precisam de forma segura, dentro do protocolo de segurança e profilaxia, né, mas também divulgar uma nova cultura de convivência entre as pessoas, tá? E que é fundamental. Então, olha, o que está acontecendo hoje? Será apreciado amanhã de manhã pela juíza do trabalho, tá? Esse nosso pedido de reconsideração.
nós nos surpreendemos também com a posição do sindicato dos professores, que é uma liderança que eu acredito que não representa a opinião de todos os professores, tá? Que nesse momento se opõe a esse retorno. Um retorno opcional, parcelado, lento, seguro. Então, a gente está surpreso com essa oposição. Realmente não dá para entender. Como disse o Renato agora há pouco, não dá para entender uma posição dessa. E é melhor que a escola particular se volte dissociada da pública, até por uma questão de cadência da movimentação de pessoas. A escola particular em Brasília ela é 1/3 do número de alunos, tá, de todo o sistema de ensino, né? Então, essa é a posição hoje. Aguardamos a decisão judicial. Para responder mais especificamente, eu não sei se foi o Vinícius que perguntou, mas quem me perguntou é isso. Quanto à carreata, né? Olha, é absolutamente legítimo um empreendedor, uma pessoa que trabalha, que coloca todo o seu esforço no empreendimento, que tem toda uma instituição que ele responde juridicamente por ela, do ponto de vista civil, trabalhista e para a própria relevância da sociedade, se manifeste junto ao governo, pedindo ao governador também que legitime o seu direito de exercer o poder, tá, de fazer o decreto que ele assinou valer para as instituições. O Sinep se soma a essas instituições nesse momento, para que elas consigam realmente reverter conosco esse quadro que impede o seu funcionamento. Tá? Então, agradeço a pergunta. A carreata, espero que sensibilize o governo, embora ela devesse ser feita no Ministério Público do Trabalho, porque o impedimento partiu de lá e não do governador. Nos causou surpresa o governador não validar a autoridade dele nesse momento, entrando conosco para o cumprimento do decreto. Mas se ele teve a sua avaliação, respeitemos. Ele tem dados e informações que nós não dispomos, mas enquanto gestores de escola particular, nós vamos continuar empreendendo esforços para retornarmos, volto a dizer, opcional, para a escola, para o estudante, de maneira segura, acolhendo aqueles que precisam nesse momento, os nossos irmãos da área de saúde, da área do comércio, da área de limpeza, né, que estão trabalhando na linha de frente e estão expostos ao coronavírus. Gente, parabéns, professor Álvaro, pela resposta. E eu tô aqui, gente, com o protocolo de profilaxia, ó, tá na minha mão, elaborado pelo Sinep. E também, gente, o guia de retorno das aulas nas escolas particulares. O documento é brilhante. Nós podemos estar disponibilizando para vocês, tá? É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, tá? 981221090, que a gente pode estar disponibilizando, né? Tá aí. Ou também pelo direct do nosso Instagram, tá? Encaminha que eu vou estar encaminha a mensagem pra gente, que nós podemos estar disponibilizando esse guia e esse protocolo muito bem elaborado, e parabéns pelo Sinep. Gente, dando continuidade à nossa live, eu quero agradecer a Nalda. Nalda trabalha comigo no Colégio Leonardo. Cadê? Eu me perdi. Graças a Deus, muita gente aí conosco. Muito obrigado, gente. A Nalda, a Vilma do Rio de Janeiro, o Miron, Franco Guedes, Sargento Franco Guedes, um abraço. A Cristiane Soares, o Aelton, meu motorista, Aelton, um abraço. Alessandro Soares, Félix, nobre guerreiro, amigo do CVV. Valeu, Alessandro. O Francisco das Chagas. Professor Félix, um grande abraço, e não esqueça de enviar o meu abraço e felicitações para o Samuelzinho. Mando sim, obrigado. Agradeço, Francisco. O Gil trabalha comigo, o Marcos, meu irmão, a Cláudia Vanessa, né? A Ariane, obrigado, Ariane. A Fernanda, obrigado. Fernanda está em Mangabeira, João Pessoa. O Marconi Edson, o Robson Lopes, o Edniz. Valeu, Edniz Mendonça, um abraço, meu irmão. Gente, vamos dar continuidade. Eu peço pro Diego, da nossa equipe aqui, lançar, Diego, quando eu estiver fazendo a pergunta, as imagens, tá? Vamos para a imagem número 3, que é para a professora Lucimara. Professora Lucimara, quais são os... Ah, tá, gente. Antes, receba diariamente as principais notícias de educação no seu WhatsApp. Gente, manda um oi para mim, tá? Que diariamente eu estou disponibilizando mensagens de educação, tá? Vamos mais uma aí, Diego, por favor. Essa foi a primeira pergunta que o Renato já respondeu. Segunda, a questão da justiça já foi respondido pelo nosso professor Álvaro Domingues. Agora a questão do Sinep, a reunião para definir, né, a volta, e vem a pergunta para a professora Lucimara. Professora Lucimara,
quais são os principais desafios da retomada das aulas presenciais para as escolas públicas e privadas do DF? Boa noite, professora. Boa noite, gente. Boa noite, Félix. Muito obrigada pelo convite. Quero também dar os parabéns pelo seu trabalho aqui em Brasília, um trabalho de relevância. Mandar um beijo especial, se eu posso, para o pessoal do Leonardo da Vinci. Estou com saudade desse pessoal, viu? E agradecer também de poder dividir esse espaço de conversa com o professor Álvaro, o professor Casagrande também. Tenho acompanhado o trabalho de vocês. Bom, os desafios da retomada das aulas presenciais, eles são muitos. Eu penso que a gente pode refletir sobre alguns deles. Nós não vamos esgotar nesse tempo todo esse assunto. Mas o primeiro ponto a esclarecer, que está também em consonância com o parecer do Conselho Pleno, do Conselho Nacional de Educação, que tudo que a gente faz na educação tem alguns valores e alguns princípios. E esse protocolo que o GDF fez, que o SINEP fez, ele é um protocolo que ele busca proteger a vida. Então, todos aqueles profissionais que têm algum tipo de comorbidade, algum tipo de fragilidade de saúde, eles já saíram desse contexto, eles estão protegidos e eles não voltarão para o ambiente presencial no momento. Isso é um ponto extremamente relevante. Outra questão importante da gente pensar nesse retorno às aulas é o tamanho do nosso país e o grande desafio da desigualdade. O professor Casagrande já fez uma contextualização muito boa no início. Nós vivemos uma rede pública muito diversa, e aí eu vou me concentrar agora só no Distrito Federal, e uma rede particular de ponta. Temos também escolas muito boas na rede pública, mas essa diversidade, ela traz alguns desafios, né? Então, o primeiro deles é a gente pensar a escola como um direito. Nós já estamos desde março com as aulas presenciais suspensas e são as autoridades sanitárias, é o governador do Distrito Federal que vai nos dar esse aval de começar ou não essas aulas no momento. Os protocolos que foram feitos pelo governo do Distrito Federal, que foram feitos pelo SINEP, eles não perdem em nada para os protocolos que eu tenho acompanhado desde março, que são os protocolos europeus e os protocolos também que eu tenho contato com uma coordenadora e professora na China. Então, nós não perdemos nada com relação a isso em termos de qualidade. Nós estamos cumprindo tudo aquilo que as escolas europeias e a escola chinesa também estão se propondo a cumprir. Um detalhe muito importante com relação, até um documento que a Fiocruz publicou, tem um parágrafo que eles colocam lá que algumas escolas no mundo não retornaram porque estão avaliando alguns protocolos. Em parte, isso reflete a verdade. O calendário europeu, ele terminou em julho. Então, o próximo ano letivo começa em setembro. A forma como o Brasil foi atingido por essa pandemia e a suspensão das aulas, ela foi mais grave do que o que aconteceu na Europa. Porque nós tivemos um mês de aula, talvez um pouquinho mais de um mês de aula, e tivemos a suspensão. Na Europa, eles tiveram 6 meses, 7 meses de aula do ano letivo, e aí sim veio a suspensão das aulas. Então, esse também é um ponto, é um desafio muito grande para as escolas brasileiras. Nós já estamos há muito tempo sem aula, num período muito importante. Se essa pandemia tivesse feito a suspensão das aulas em setembro, o impacto para o Brasil seria diferente. Tem muitas escolas que em setembro já estão fazendo até a revisão do ano. Outra questão que é um desafio é a escola precisa se organizar para construir na sociedade esse sentimento de coletividade, esse sentimento de escola, de comunidade escolar. Eu acho que a escola não vai ter força de voltar se a gente não tiver esse sentido construído com toda a comunidade escolar, funcionários, professores, famílias. A escola tem um papel relevante na construção de direitos e não é só o direito de aprender.
é o direito de proteção social, é o direito de alimentação. Outro desafio grande é construir uma cultura sustentável diante de um ambiente de estresse. Então, nós estamos, pelo discurso dos professores, pelo discurso de alguns segmentos da sociedade, é como se nós estivéssemos vivendo uma experiência pós-traumática. E nós precisamos, nesse momento, transformar as nossas atitudes, as nossas decisões, inclusive as decisões de volta à aula, como algo que vai atingir o bem comum e proteger a vida. Nós não protegemos a vida apenas com isolamento social e com máscara. Isso é importante? É importante. Mas nós também protegemos a vida como damos a opção para aquela família exercer o direito de levar o seu filho para que comece as aulas presenciais. Tem crianças na rede pública, e não são poucas, que vivem em situação de vulnerabilidade e pobreza. E a escola é como se fosse um colchão de segurança. Ali ela está livre da violência, ali ela está livre da fome por aquele período. Essas crianças estão por um longo tempo sem essa rede de proteção e sem esse acompanhamento. Então, esses são alguns desafios, não são todos, mas são os que a gente consegue compartilhar nesse período. Parabéns à professora Lucimara. Excelente a resposta. Gente, já estou... Meu WhatsApp aqui bombando, né? O sargento Rondinei, do Colégio Militar Tiradentes, está conosco. Professor, amanhã estarei junto com o professor Renato Casagrande no encontro pedagógico do Colégio Militar Tiradentes, viu, Rondinei? Agradecemos, eu, como o professor Renato Casagrande, o convite. Então, amanhã, no período da manhã, estaremos com vocês aí no Colégio Militar Tiradentes. Já agradeço e mando um abraço para o Coronel Ellison, comandante do Colégio Tiradentes, da grandiosa Polícia Militar do Distrito Federal. Boa noite também a Leilane. O professor Leopoldo está pedindo o guia do Sinep e o protocolo, vou estar enviando. Um outro seguidor nosso também pedindo. Temos a professora Karina, presidente do Simproep-DF, presente na nossa live. Professora Karina, um abraço, um beijo para vocês aí, para o Rodrigo. Um abraço, uma satisfação e obrigado por tudo, por todo o apoio. A Nayane também está no Rio de Janeiro, manda um abraço. E tem mais gente aqui, né? Então já começa aí pelo Salles, eu já falei. Deixa eu ir mais aqui, gente, para ver. Nossa, muita gente participando. Quero agradecer de coração. O Gilberto, sargento da polícia. Obrigado, Gilberto, pela presença. Gente, estamos com esse curso, né? Como ser um professor inesquecível, com o professor Marcos Meia. O professor esteve conosco, é um novo parceiro, né, do Educador em Foco. Agradeço muito essa parceria agora, junto aí, o professor Marcos Meia. Vai ser o evento no dia 12/8, né? As inscrições é pelo Simpla e eu vou estar divulgando nas nossas redes sociais do Educador em Foco, Instagram e Facebook, não é isso? Gente, e a Lisandra tá me cobrando aqui se inscrever no canal. Gente, se inscrevam no canal aí, gente. No canal nosso do YouTube. É o quê? É o sininho, é isso? Ela tá pedindo para apertar o sininho lá para notificar, beleza, gente? Então não deixem de apertar esse sininho para estar apoiando aí o nosso Educador em Foco. Gente, próximo, Diego, por favor. Então o próximo slide aí é a pergunta para o professor Renato Casagrande. Professor, tomei conhecimento que o senhor recebeu o convite para ser vice-presidente da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida do Brasil. Professor, parabéns, professor. Eu quero que o senhor fale um pouco, né, dessa associação. E já vem a pergunta. A pergunta é da nossa professora Micheline, do Colégio Militar Tiradentes, aqui de Brasília. Ela pergunta: o que as escolas têm feito para auxiliar e orientar os profissionais da educação quanto ao apoio emocional? Professor, eu fiz questão de colocar essa questão do apoio emocional para ser colocado na nossa live, né? Isso tratando sobre as aulas remotas, professor, e esse novo desafio nosso. Agora é um novo desafio essa retomada das aulas presenciais.
É isso aí. Félix, primeiro eu quero parabenizar o Álvaro pela fala dele. E adorei, Álvaro. Eu guardei aqui e vou opcional, né? É uma questão, uma expressão nova para nós da escola, que trabalhamos sempre com uma rigidez, com o obrigatório. Achei muito interessante a forma como um presidente do sindicato coloca, contundente, inclusive, a expressão opcional. Então, eu quero parabenizar, porque isso dá uma tranquilidade para aquele pai que não pode, que não quer, e que tem medo. Ele tem a possibilidade, vamos discutir daqui a pouquinho o Exatamente. ensino híbrido, a possibilidade de continuar em casa com as atividades remotas. Mas você também não está cerceando a possibilidade daquele pai que precisa da escola por outras razões. Então, nós temos um problema que a professora Simara colocou das crianças que estão muito vulneráveis em casa, a parentalidade negativa, que infelizmente estão longe da escola. Eu me emocionei, eu me permito aqui abrir um parênteses, Félix, que eu assisti um vídeo essa semana, e eu já estou citando que 2, 3 vezes na live, assim, quem está me assistindo 2, 3 vezes acaba vendo de novo. Uma criança que dizia o seguinte: o que são 100 dias sem escola? E um menininho assim, a mãe diz assim, ó, ô seu filho da... E ele olhou para a mãe e falou assim, vá tomar no... E a mãe repete, vá tomar você, e ficou aquele filho da e vá tomar no... E daí diz o seguinte, tem crianças, que às vezes quem não está na escola não sabe, que são as únicas 4 horinhas por dia que ele vai fazer aquela melhor alimentação dele, e ainda por cima vai ter condição de ter um vocabulário, e aprender, inclusive, a educar seus pais. As expressões devem ser utilizadas, porque estão no meio tão miserável, às vezes, que a escola, as únicas 4 horas, fazem diferença para as outras 20 horas que infelizmente ele não está lá, porque nossa escola ainda é de tempo parcial na maioria dos casos. Então, eu quero dizer de que, primeiro, parabenizar a situação. Segundo, dizer que eu acredito que os professores, embora estejam vivendo extremamente abalados emocionalmente, estão conseguindo sim levar, estão buscando essa ajuda emocional, seja por meio de lives como essa aqui, por meio de programas, por meio de tanta solidariedade que a gente está encontrando nesse Brasil. Eu estou impressionado com os meus colegas palestrantes disponíveis aí gratuitamente, fazendo esses trabalhos, esse congresso que nós organizamos, que conseguimos levar, por exemplo, para 150 mil pessoas de todos os cantos do Brasil e para mais 9 países, totalmente gratuito, porque as pessoas foram disponíveis, como o próprio professor Álvaro vai lá, abre mão da sua agenda, professoras como Maria Helena Guimarães, Maria Inês Fini, Celso Antunes, tanta gente, eu não gosto de citar, porque daí eu vou cometer alguma injustiça, mas todos que estiveram conosco, e todos aqueles que não estiveram, mas que estão aí, disponibilizando seu tempo para ajudar o professor, para dar uma força ao professor, para ele poder levar para a família e levar para o aluno um pouquinho, na verdade, de um calor humano, para dizer estamos juntos mesmo à distância. Então, eu acredito que as escolas todas estão envolvidas nisso. Talvez tenha escolas que não estão conseguindo transmitir a aula como gostariam e sofrem. Eu conversava esses dias com uma secretária de educação que dizia que a única forma que eles encontraram foi por meio dos impressos, né? E eu fico imaginando 100 e poucos dias com impressos, gente, né? Que a criança tem que ficar, vai pelo correio, vai o pai buscar, tem professor entregando na casa. É um movimento louco. E claro que isso tem sequelas de aprendizagem, sequelas emocionais, porque existem métodos mais eficientes, existem métodos menos eficientes. O importante é que a aprendizagem não parou, mas não parou para alguns parou. Não parou no sentido do movimento da escola, mas infelizmente tem alunos que já pararam, tem alunos que não tiveram acesso, tem alunos que, nesse Brasil tão grande como é o nosso país, infelizmente muitos pararam. E é essa parada que nós temos que urgentemente sensibilizar um governo para que também... Mas é urgente que comece a olhar mais para essa escola pública, para a volta das aulas, porque eu ainda acho um movimento na escola pública, em alguns casos, em algumas situações, ainda um movimento assim, de não, mas acho que não vai voltar, mas eu estou com medo. Mas nós temos que ter um movimento proativo para pegar essa palavra opcional também para a escola pública, para que aquele pai que precisa urgentemente poder levar o filho e ter a escola pública em condições de recebê-lo.
E quando digo em condições de um professor equilibrado emocionalmente, de uma estrutura física que deve estar acontecendo agora, instalando lavatórios, porque a gente sabe que esse coronavírus não vai embora por decreto, e nós temos que dar condições, tem que estar chegando agora álcool gel na escola. E quantidades, e máscara para os alunos. E ainda não vi esse movimento na televisão de, olha aqui, ó, um lote de álcool gel chegou na escola do município, não sei de onde. Eu não vi isso. Reforma nas escolas, colocando pias nos corredores, porque a gente sabe que muitas escolas públicas têm um banheirinho lá no canto. E por isso que o professor da escola pública tem medo. E não pode voltar nessas condições. Mas também não podemos parar esperando, na verdade, que algum momento a situação vai se resolver. Então, eu faço um apelo, já que estou um pouquinho até emocionado, porque eu estou de um dia carregado de tantas pessoas de um lado e do outro, dizendo, não, a volta, não volta, mas eu quero dizer que o professor de escola pública, que às vezes resiste à volta, é por causa dessas condições. E que bom que nós temos aí gestores como vocês, parabéns, Distrito Federal, que já tem um protocolo, que tem pais fazendo carreata para dizer, temos que voltar, porque já estão colocando em condições. Eu sou aqui do Paraná, a mesma coisa, vejo um movimento muito positivo do Estado do Paraná, fazendo também esse preparo. E, portanto, fica aí o nosso apelo e dizer que, emocionalmente, eu acho que os professores foram, bem sim, muito abalados, estão abalados, mas estão encontrando forças, estão encontrando, na verdade, com os seus colegas, com os seus parceiros, com outros educadores, conteúdo para poder lidar com essa questão emocional e levar para a casa dos alunos. Daqui a pouquinho eu falo da associação, passando o terceiro bloco nosso, aí eu falo da associação que você me falou, que você mencionou aí, Fred. Ô, Renato, muito esclarecedora a sua resposta, parabéns, Renato. Gente, o Diego, eu tô com dificuldade aqui, Diego, de colocar os nossos participantes aqui na tela. Agora conseguiu, quem conseguiu foi a Lisandra ou foi o Diego? Foi o Diego, nós conseguimos, Diego, fazer isso aqui também? Vamos ver se eu consigo aqui. Nossa, tem muito comentário. Quero agradecer a todos. O meu amigo... Cadê ele? Nossa, muita gente. O professor Inácio que está em João Pessoa. A do meu eu não consigo. Do meu aqui eu não consegui? Não consigo. Você vai disparando então para mim, Diego, por gentileza, tá bom? Gente, consegue? Elisandra consegue? Então, Lisandra vai disparando aí pra gente, tá bom? Gente, vamos para a próxima pergunta de imediato, devido ao nosso tempo. E a pergunta é para o nosso professor Álvaro. É o próximo slide. Testagem para Covid. Professor Álvaro, existe uma grande preocupação por parte dos professores e funcionários das escolas com relação à testagem do Covid, né? E já se fala... Aí a pergunta nossa... Quem me mandou foi uma professora aqui de Brasília. Se existe uma se vai existir, professores, ou se já existe uma regulamentação, né, para essa testagem. E como é essa questão? Será uma testagem periódica, né? Eu vi já essa semana que a Secretaria de Educação já anunciou a testagem para os professores, que vai ser no período, os nossos professores da Secretaria de Educação, gente, de 3 a 14 de agosto está previsto, tá? As escolas privadas, por sua parte, já vêm realizando aí essas testagens. Professor Álvaro, com o senhor. Na verdade é o seguinte, não há uma decisão específica para cada categoria, né? Existe uma portaria do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, que estabeleceu que é necessária a testagem, mas cada categoria definiu a sua periodicidade e a regularidade. No caso, dos profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente e que estão expondo as suas vidas, esse tempo é bem mais reduzido. Se não me engano, é de 15 em 15 dias, alguns estão fazendo até no intervalo menor. O nosso protocolo, como muito bem disse a professora Lucimara, ele está referenciado em pesquisas em nível mundial. Nós pegamos todos os protocolos em nível mundial, em nível estadual, em nível local, e consolidamos o nosso guia. E lá está a recomendação para que todos os colaboradores, no caso professores e funcionários, sejam testados. Muitas escolas investiram uma soma significativa nesse momento, testando seus funcionários, testando seus colaboradores, treinando as equipes, reorganizando os espaços escolares para receber os estudantes, como eu disse, opcional, no teto, que é absolutamente seguro, né, que é 1/3 dos estudantes com a distância de 1,5 metro, ou seja, com álcool gel, com máscara, com distância de 1,5 metro, com entradas separadas, com
o recreio separado, e a testagem é mais uma forma de você passar a peneira nessa possibilidade de alguém estar com o vírus de forma assintomática. Outra forma é a aferição da temperatura na entrada da escola, dos estudantes. As escolas também se equiparam para essa aferição de temperatura, tá? Com equipamentos, câmeras e termômetros, né? Quanto à regularidade dessa testagem, tem que lembrar o seguinte: o teste ele te indica num determinado momento se você está com vírus ou não. Então essa regularidade não está definida. Nós estamos sugerindo, tá, que ela seja feita no momento do início e, caso haja qualquer suspeita, que a pessoa seja encaminhada devidamente para testar não apenas, tá, o IgG, que é a sorologia, tá, que é feita num dos melhores laboratórios em Brasília, o Sinep fez um convênio, como também o PCR, que é a identificação do material genético do vírus e a evidência do vírus. E aí encaminhar as autoridades. Então existe um acolhimento também para aqueles professores que desejam, né, estar na linha de frente, aqueles que não quiserem um impedimento por comorbidade, etc., serão respeitados, está no nosso protocolo. Em outras palavras, nós estamos respeitando o direito daqueles que querem a escola nesse momento acolhendo suas famílias. E o direito daqueles professores, tá, que têm que ficar em casa, e aqueles que podem somar conosco, como os nossos irmãos da área de saúde, ou os nossos irmãos lixeiros, os nossos irmãos cobradores, comerciantes que estão se expondo. O que nós estamos dizendo hoje é que a escola pode ser uma referência para a sociedade, acolhendo aquelas famílias que precisam. O teste está previsto, tá, faz parte do protocolo nosso de segurança, além de outras recomendações, né? Então, isso está dentro do guia referenciado. Nós disponibilizamos esse guia ao governo no mês passado, disponibilizamos ao Simproep, nos reunimos com o Simproep para poder debater, colocamos na mesa exatamente essas questões. Infelizmente, tá, não tivemos êxito nesse diálogo, mas está lá, e se existir uma regularidade, eu tenho certeza que as escolas farão o seu melhor. Agradeço, professor Álvaro Domingues, pela resposta. Gente, queria dar uma agitada aqui nesses comentários. Eu gostaria que vocês citassem o nome de vocês, a escola e a cidade onde vocês estão, para que a Lisandra possa estar colocando no ar e a gente vendo aí, a gente conhecendo um pouco mais de quem vem participando conosco dessa live, que está um sucesso, graças a Deus. Gente, agora vamos para a professora Lucimara. Queria que o Diego liberasse para mim a próxima imagem, Diego. Então, vamos falar, essa foi uma matéria da BBC, né, de 30 de junho, professora Lucimara, e fala assim: com a debandada de alunos, escolas de educação infantil começam a desaparecer na pandemia. Faixa de estabelecimentos que atendem crianças de 0 a 6 anos é considerada a mais vulnerável na crise que afeta o ensino privado. O risco é que, se a escola fecha, o aluno não tem para onde voltar. A Federação Nacional das Escolas Particulares, o FENEP, diz temer que 80% das instituições privadas da educação infantil sejam forçadas a fechar as portas, em definitivo, por causa da evasão causada pela pandemia. As escolas de educação infantil são as que estão em situação mais precária. BBC News, como eu falei antes, 30/6. Professora Lucimara, como a senhora avalia isso? Tudo que acontece na faixa etária de 0 a 6 anos é muito sensível. A Codeplan aqui do Distrito Federal considera que, para a gente ter uma ideia, que se a família que já está em situação de pobreza tem uma criança de 0 a 6 anos nesse núcleo familiar, isso é um agravante da pobreza. Por quê? Porque uma criança de 0 a 6 anos, ela tem uma dependência muito grande de um adulto para cuidar dela. Então, um adulto que está em idade economicamente ativa, que pode trabalhar, ele deixa de trabalhar para poder cuidar dessa criança de 0 a 6 anos. É o início da vida. A vida não pede licença. As crianças que têm 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, elas estão vivendo o período delas de vida, de exigência de saúde, de movimento, de brincadeira, dentro desse contexto de pandemia.
E quando a gente fala de uma família, e aí eu volto ao assunto, de uma família em vulnerabilidade econômica, que muitas vezes é monoparental, é só essa mãe que sustenta a casa, e essa mãe que tinha a creche para deixar essa criança de 0 a 3 ou a escola de 4 a 5 anos, ela deixou de ter esse direito. E isso significa que a questão da pobreza no nosso país tende a se aprofundar cada vez mais quanto menos as crianças têm acesso à creche, porque isso impacta fortemente a economia familiar. Há famílias que nessa pandemia abriram mão de comprar um bem, abriram mão de planejar uma viagem para daqui a 2 anos, mas há famílias que não têm essa poupança, que não têm essa reserva, elas trabalham no dia para poder comer no mesmo dia. E o impacto desse fechamento de escolas de educação infantil, creche de 0 a 3, pré-escola de 4 a 5, ele é triste e ele desestrutura toda uma sociedade e toda a economia da sociedade. E aí eu não estou falando de economia só questão de dinheiro, eu estou falando de economia questão de vida. Como é que essa família vai se organizar para viver nesse contexto de pobreza? A escola, seja ela pública ou particular, ela é a presença do Estado naquela comunidade. Se aqui no nosso país nós optamos por ter a rede particular para suprir a carência que a rede pública não é capaz de atender, quando essa escola em uma comunidade ela se fecha, as crianças continuam precisando do atendimento. As famílias continuam precisando do atendimento. O que acontece quando o Estado se ausenta? Outras instituições vão fazer esse papel. Então, a grande questão é, quando essa pandemia tiver controlada e as aulas voltarem, e essas crianças não tiverem mais vaga na escola particular, para onde elas vão? Provavelmente, que é o que a gente já está lendo nos jornais, elas vão para a casa de uma vizinha, que vai estruturar um cômodo, vai ficar ali com as crianças da comunidade, sem uma supervisão do Estado, sem uma garantia de uma formação desse profissional que vai cuidar da criança e sem o recolhimento de impostos. Então, é uma tragédia saber que a gente termina essa pandemia com a possibilidade de 80% das escolas de educação infantil fecharem. É um ponto de reflexão muito forte que o Estado e a sociedade precisam fazer. Eu quero só fechar um ponto da última pergunta, que eu não vou me perdoar se eu não falar. Uma das questões que fica de lembrete para a nossa sociedade, todo mundo se preocupa, o número de infectados vai aumentar se a escola voltar, mas a gente escuta muito pouco sobre a mobilidade urbana. Quais são os protocolos sanitários que estão sendo usados no metrô, nos ônibus, nas pessoas que estão trabalhando no comércio, no supermercado? Esse também é um ponto importante que a gente precisa pensar aqui no Distrito Federal. Agradeço a professora Lucimara. Vamos aqui para os participantes, gente. A Sandra Ribeiro, orientadora educacional do Leonardo da Vinci, Ulisses Neto, do Instituto Federal da Paraíba. Beijo, Ulisses. Né? Beijo, Sandra. Beijo, Sandrinha. A Maura, boa noite.Ecília, Patrícia Almeida, Jeane Quitéria. Obrigado, Jeane, pelas suas considerações aí importantes, né? Todos estamos lendo aqui atentos, né? Professor Gilson, coordenador disciplinar do Colégio Leonardo da Vinci. Professora Micheline, obrigado, professora Micheline. Comigo aqui também pelo Instagram, o professor Alexandre Baense, um brilhante professor de educação física. Tive a satisfação de trabalhar com o Alexandre Baense no Colégio Militar de Brasília. Éramos tenentes, né? E depois, a grata satisfação de voltar a trabalhar com o Alexandre no Colégio Militar Tiradentes. E vamos trabalhar de novo juntos, viu, Alexandre? Sempre eu trato isso com você. Um beijão para você e fica com Deus. Gente, vamos para outra pergunta, gente, para o professor Renato Casagrande. Eu estou tendo dificuldade aqui, Diego,
para disparar aqui do meu laptop aqui. Eu acho que a Lisandra também. Gente, antes da pergunta, né, pro professor Renato, eu falei do primeiro replay. Não, professor, errei. É segundo replay, gente. O maior congresso de educação do mundo. Dia 1º e 2, né? Evento gratuito, com certificado. Já recebi, eu já tenho uns 3 certificados aí do Instituto Casagrande, tá? Então o evento tá aí. É só acessar a página do Instituto Casagrande. E, nossa, é um brilhante trabalho do professor Renato Casagrande e do professor Ronaldo Casagrande, né? Então, fiquem atentos aí, gente, e participem desse evento, né? E temos outros mais, né? Então fiquem ligados aí no Instituto, fiquem ligados no Educador em Foco, que a gente está disparando informações do Instituto Casagrande. Gente, para o ano que vem temos um congresso de educação, estamos planejando um grande projeto de um congresso de educação, ainda no primeiro semestre, convidados o professor Renato Casagrande, professor Marcos Meia, professor Álvaro Domingues, professora Lucimara, todos eles vão estar conosco nesse congresso de educação dos colégios militares, viu? Vamos fazer um primeiro congresso dos colégios militares do Brasil, aqui em Brasília, e pro ano que vem vamos aí pro Paraná, viu, professor? Então conto muito com sua... Realmente, né? Temos que fazer esse encontro corpóreo também, né? Porque a gente já tá sentindo saudade desse corpóreo aí. Ô, Renato, e depois vamos pra praia. Eu sou de João Pessoa, Paraíba, né? Então eu quero que esse congresso que seja primeiro aqui em Brasília, depois, quem sabe, aí no Paraná, e na minha João Pessoa, na minha terra, né? Onde tem alguns seguidores aqui. A Ceissa tá falando aqui, a Ceissa estudou comigo no ensino médio. Félix, fala da Paraíba. Um beijão pro pessoal da Paraíba que eu tanto amo, tá bom, gente? Ô, Renato, então conto com sua parceria com o Instituto Renato Casagrande para esse grande evento que o Educador em Foco está planejando, viu? Sabe, Félix, eu fiz a palestra de encerramento do curso ali em Brasília do lançamento do programa do governo, a Escola Cívico-Militar. Eu fui convidado a fazer a palestra de encerramento pelo MEC, e foi um prazer muito grande de ver o movimento dos militares, o trabalho lindo que eles lançaram naquela oportunidade que foi no final do ano passado, né? Quando ainda podíamos viajar e fazer essa... eu estive em Brasília fazendo essa palestra, e também quando fui diretor de escola pública, eu era vizinho de uma escola militar, e sempre foi uma escola que eu aprendi muito. É uma referência, né? Um exemplo de trabalho, uma lindeza, uma lindeza. Então, será um prazer estar com vocês aí. Agradeço. Eu tive a grata satisfação, né, de chegar aqui em Brasília. Cheguei aqui, tinha 22 anos. Fui para o Colégio Militar de Brasília, do Exército, onde passei lá 8 anos. Depois do Colégio Militar de Brasília, eu fui para o Colégio Militar Dom Pedro II, onde fiquei mais 8. Aí são 20, né? E daí praticamente 15 meses trabalhando no Colégio Militar Tiradentes. Quero agradecer demais ao Colégio Tiradentes, né? E daí, agora tô muito feliz na minha casa, no Colégio Leonardo da Vinci, né? Mas assim, a experiência com o Colégio Militar é maravilhosa e a gente tá fazendo um trabalho, tá planejando ser um grande congresso de educação e com os melhores, tá? Então, gente, a pergunta é pro professor Renato. Professor, a gente vai falar, professor, é uma antes, Diego, é aquela mesmo, isso. A gente queria falar sobre o ensino híbrido, professor. O ensino híbrido, professor Renato, chegou em nossas escolas para ficar? Eu acho que só aproveitando já que falando do ensino híbrido, falar da associação que você citou agora há pouco, eu fui convidado para ser vice-presidente da Associação Nacional de Educação Híbrida no Brasil. Presidente é a professora Maria Inês Fini, que foi presidente do INEP, e a gente está trabalhando incansavelmente nessa associação para levar para as escolas uma produção de conhecimento, de soluções, de inovações tecnológicas, o que veio para ficar. Quando o Álvaro citava, por exemplo, e a Lucimara também complementando aí dessa questão da volta das aulas, quando ele diz opcional, né, ele está dizendo o seguinte: não, nós vamos ter um modelo em que o aluno poderá estar na escola e poderá estar em casa. Num primeiro momento, nós estamos colocando talvez como uma condição sine qua non para a gente voltar às aulas.
Mas quando tudo isso passar, e a gente espera que seja breve, mas embora não tenhamos certeza de nada, quando nós conseguimos arrancar as máscaras de vez, não voltaremos mais àquela escola, não teremos mais condições de voltar àquela escola, porque já mudamos, já teremos mudado, já aprendemos a fazer uma escola diferente, e eu estou com uma bandeira muito forte agora, que eu falo que aquela escola em tempo integral, que nós adiamos tanto tempo, a escola particular, porque às vezes o pai não tem condição de pagar uma mensalidade de escola em tempo integral, com instalações, o aluno fica o dia inteiro na escola, como a gente vê, e a Lucimara trouxe aí exemplos de outros países, como a gente vê nos países da Europa, Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muitas escolas em que o aluno fica o dia todo. E aqui no Brasil é uma realidade para poucos, tanto para a escola privada, como para a escola pública, que também é um número muito pequeno ainda, embora esteja lá no PNE, esteja na reforma do ensino médio, mas nós víamos quase que a impossibilidade de colocar isso em prática, porque nossas escolas, muitas vezes, o espaço físico, ele serve para atender 3 turnos. E agora, com o ensino híbrido, que a gente pode mesclar o não presencial com o presencial, e que a educação se abre, a gente fala em educação aberta, é um novo conceito, acho bastante interessante, dessa questão de educação aberta, em que a educação, na verdade, ela pode ser parte na escola, parte não na escola, parte em outros lugares, sempre mediada pelo professor. Aí o professor ganha esse destaque, essa importância, quer dizer, a escola se abre, mas o professor vai junto. Tanto que está agora na casa, o professor está em qualquer lugar. Então, portanto, eu vejo o ensino híbrido como uma nova realidade, já era na educação superior, aí agora vem para a educação básica. É claro que nós temos que analisar a educação infantil, o ensino fundamental nos primeiros anos, que é muito mais complexo. Isso é uma discussão que nós estamos tendo, e vamos ter muitos eventos e muitas discussões, muitas pesquisas, mas a gente já vê o ensino médio e o ensino fundamental nas séries finais, principalmente, com uma capacidade do ensino remoto, de fazer um bom ensino remoto, daqui a um pouco um bom ensino híbrido, porque a gente sente falta e precisa estar na escola, precisa do professor, presencialmente também, esse encontro do professor com o aluno, dos momentos na interação com seus colegas, na escola, e também, agora, acredito, complementando essa carga horária que a gente às vezes não conseguia dar só na escola, a gente conseguirá, por meio de plataformas virtuais, por meio do ensino não presencial, a gente juntar, então, o ensino presencial com o ensino não presencial e a nova realidade do ensino híbrido nas escolas, que eu acho sim, que veio para ficar. Excelente. Gente, mais muita gente aqui participando, a Márcia Rezende, orientadora do Colégio Leonardo, Ercília já tinha comentado, Sargento Messias, Tenente Messias Dias, que está em Salvador. Messias, um abraço, saudade de você, Messias. Em breve vamos estar juntos. O Gomes também trabalhou comigo no Colégio Militar de Brasília, né? O pessoal do Colégio Militar de Brasília participando muito aqui, o Aelton, né? O Gel, agradeço aí pelos seus questionamentos, parabéns aí. A Patrícia Almeida também, parabéns, Patrícia. O James Dúlio, parabéns. Gente, é isso aí. Gente, vamos para a próxima pergunta pro professor Álvaro, né? Libera para mim o próximo aí. Gente, eu falei do guia, tá? Muitos já pediram o guia do Cinep. Manda um oi para mim, 981221090, que a gente vai estar disponibilizando ou pelo direct do Instagram. É isso? Acertei? Beleza, gente. Temos também esse plano de retorno de educação de São Paulo. Tá muito bom, né? Dei uma lida nele. Quem tiver interesse também, eu posso estar encaminhando para vocês, tá bom? Então temos o plano de retorno de São Paulo, temos o plano do Cinep, né? Temos o plano também do governo do Distrito Federal, que acabou de ser lançado. Quem tiver interesse por esse material, manda um oi pra gente, que a gente vai estar disponibilizando. Quando eu montei esse slide aqui, eu disse, é a cara da professora Lucimara, né? É a cara da professora Lucimara. Fiz com muito carinho. Professora, você é muito querida, viu, professora? Vi aqui o professor Brum se colocando, o professor Luciano Galo se colocando, o professor Gilson, o Bira se colocando, todos mandando um abraço para a senhora, viu, professora Lucimara? Esse é o pessoal lá do nosso querido Leonardo da Vinci. Professora, eu vou... gente muito querida. Muito querida, sim. Mas antes disso, gente, me desculpa, tem a pergunta pro professor Álvaro, tá? Professor Álvaro, me desculpa, Lucimara, é pro professor Álvaro agora.
Uma pesquisa realizada pelo Cinep, professor, de 11 a 18 de maio, revelou que cerca de 30% dos pais e ou responsáveis, isso mesmo, obrigado, Diego, enviaram os filhos às unidades de ensino. Quando fossem liberadas as atividades presenciais, professor Alvo, gostaria que o senhor comentasse, professor, sobre essa pesquisa que ocorreu pelo Cinep de 11 a 18 de maio. Bom, foi feito exatamente nesse período que você falou, exatamente do jeito que você disse, está numa média, né, aproximadamente 27%, 30% dos pais enviariam os filhos opcionalmente às escolas. Naquele momento, falaram isso. Nós, naquele momento, trabalhávamos com horizonte de data até julho, porque estávamos em diálogo com a Secretaria de Educação, e foi assim o questionamento, quer dizer, foi assim que nós fizemos a pesquisa. Mais de 35 mil pais responderam, está absolutamente à disposição para ser auditada, está no nosso site. E veja bem, né? Por que nós fizemos essa pesquisa? Preocupava-nos a possibilidade das escolas voltarem, até de uma forma ingênua naquele momento, e a gente ter um contingente maior do que aquele que seria seguro para atendermos em nossas escolas. Então a pesquisa ela teve esse objetivo, saber assim, quantos retornariam. Essa era a grande pergunta, tá? Opcionalmente. E aí 1/3, dentro do espaço que nós temos, do contingente, da relação aluno-área, ficaria dentro de um protocolo referenciado no mundo todo como razoável. Na Organização Mundial de Saúde, a distância seria de 1 metro, mas em Brasília se posicionou por 1,5 metro. E aí isso seria possível. E aí nós começamos a pensar nas configurações pedagógicas. Por exemplo, uma turma ser dividida em 2 e fazer o rodízio, ou na semana, ou nos dias da semana, ou mesmo por meio da tecnologia, o que a gente passou a chamar de ensino híbrido, na verdade é uma metodologia, a gente sabe disso, né? Mas porque ele permite os estudantes estarem presencialmente à distância e o professor interagir com esses 2 grupos, né? A gente não tem mais a limitação de estar no mesmo espaço. E aí você poder rodar isso com uma configuração muito mais tranquila. Então essa pesquisa foi feita, foi respondida por 35 mil pais, a amostra é 10 vezes superior àquilo que estatisticamente seria aceitável, né? Ou dentro de um modelo estatístico, né, previsível, e isso permitiu que nós nos planejássemos e fizéssemos, então, esse guia, porque a gente sabia que não haveria uma demanda muito grande. Hoje, o que nós recomendamos, já com uma segunda pesquisa encerrada na sexta-feira passada, que cada escola questionasse a sua comunidade e levantasse qual é o número que compareceria. E, para nossa surpresa, é o seguinte, no plano piloto está um número menor. Tá? Em geral, as escolas do plano piloto é de 20% a 25%, no máximo 30%. Nas regiões administrativas, Taguatinga, Ceilândia, Riacho Fundo, Samambaia, Gama, Sobradinho, esse número aumenta. E aí, realmente, a escola vai ter que fazer ali um teto da quantidade de alunos, obedecendo o distanciamento, tá? E esse que é um protocolo importante, né? O distanciamento. Então, dentro dessa perspectiva, com segurança, com coragem, eu tenho certeza que as escolas podem reproduzir, no seu ambiente, uma segurança semelhante a uma residência, né? Um espaço familiar. Né? E a maior prova disso é que hoje nós estamos nos espaços familiares e a doença continua nos mesmos níveis. Então é possível, e aí é importante falar isso, o retorno da escola particular de uma forma parcelada e segura. Veja bem, como nós propusemos, que fosse a educação infantil e o ensino médio, extremos em termos de idade, espaços diferentes. Na educação infantil, a rede particular atende 36 mil alunos. E qual seria o movimento no Distrito Federal? No máximo, 8 mil, 9 mil estudantes. No máximo. Talvez nem isso. E no ensino médio? A gente atende aproximadamente 28 mil estudantes. Quanto que seria? Aproximadamente 9 mil, talvez, no Distrito Federal, em todas as escolas. E opcional, eu reitero, aqueles que se opõem, ela é opcional. Se você não quer, fique em casa. Continue recebendo o chamado hoje ensino híbrido, não tão de forma adequada, mas seria a aprendizagem remota à distância, estruturada, e a aprendizagem presencial. Então essa pesquisa foi feita, ela deu um parâmetro, ela deu uma certa segurança, e mais recentemente nós temos outra, que na verdade consolida com a primeira e nos dá a segurança de dizermos o seguinte, no espaço escolar,
deveremos atender aproximadamente para aquelas famílias que precisam. 1/3 dos estudantes que normalmente frequentam a escola. E podemos criar esse rodízio ou atendimento, né, usando a tecnologia, mediado por tecnologia. É essa a nossa proposta, essa reconfiguração pedagógica, de horário, com os professores, inclusive os professores com comorbidade, ficando em casa e dando aula por meio da internet, aqueles que estiverem na escola e aqueles que estiverem em casa. Então é absolutamente possível reconfigurar o modelo pedagógico e trabalhar dentro dessa perspectiva, né? Tá bom? É desse jeito. Obrigado. Agradeço o professor Álvaro. Gente, um abraço grande, um beijo para Eleuda, do Colégio Militar Dom Pedro II, está falando aqui. O Álvaro é muito top. Gente, eu só trouxe o Álvaro porque é bom, é um dos melhores. Inclusive vai estar no nosso Congresso de Educação e no primeiro semestre, se Deus quiser, de 2021. Um beijo para Eleuda. Alan Melo. Alan, obrigado, Alan, pelo apoio ao Educador em Foco. Joacil, da Universidade Federal da Paraíba. Grande abraço, Joacil, e obrigado. O João Mário Salles, o Salles, que está conosco, participa também da nossa equipe, o Salles, né, fotógrafo, um dos melhores do Brasil. Tarek, um abraço. Michele também comentando aqui. Obrigado, gente, pela participação. Gente, vamos lá para a pergunta para a professora Lucimara. Agora sim, professora Lucimara. Quem cuida das professoras? Isso aí eu peguei e disse, nossa, é a cara da professora Lucimara. Professora, como fica o estado emocional de professores e alunos na retomada das aulas presenciais? Félix, é importante ressaltar que essa dificuldade em retornar às aulas, ela está acontecendo aqui no Distrito Federal, no Brasil, mas foi um desafio também no mundo inteiro. Então, a China, por meio do contato que nós temos lá do Pedagogias pelo Mundo, retomou essas aulas, mas com uma sensação de segurança nas autoridades e nos protocolos. A França também retomou as aulas antes do final do ano letivo. Algumas escolas da França, não foram todas, essa notícia foi muito veiculada, tiveram que fechar, mas na verdade foi uma parte pequena no norte da França. A Itália terminou o ano letivo na modalidade de distância, que foi um país muito atingido pela epidemia, vocês acompanharam aqui pelas notícias também. E o que eu tenho acompanhado aqui do Brasil, pelos professores que eu converso, pelos grupos que eu participo, é que o medo tem sido uma categoria, né? Ele tem sido uma fala constante. Também grupos fortes aqui em Brasília, grupos que mobilizam a opinião pública, têm trazido muito essa questão do medo. E é importante entender que o medo ele não é bom nem é ruim. Ele é uma emoção, um sentimento, uma emoção que a gente tem diante de uma possibilidade de perigo. Ele tem um lado positivo, porque ele faz a gente ter mais cuidado com as situações que nos causam medo. E ele também tem a questão positiva, que ele vai estimular a nossa criatividade. Então, a gente vai precisar racionalizar, entender esse contexto. E o que é a criatividade? É pegar um problema complexo e dividi-lo em pedacinhos. Então, peraí, a gente está nesse contexto, nós também temos a questão do direito, como o professor Álvaro falou, e está muito alinhado também, volto a dizer, com os protocolos da China, da Europa, essa questão da flexibilidade, dessa sensibilidade para os professores que têm comorbidade ou que têm alguma fragilidade na saúde. Eu acho que essa sensibilidade, ela precisa ser trazida à tona. Gostei muito do que o professor Casagrande falou sobre o papel da nossa imprensa. Eu acho que está na hora da gente colocar uma lupa em cima da nossa escola, da escola pública, da escola particular, de realmente mobilizar a comunidade, mobilizar a sociedade para que essas condições estejam concretamente dentro das escolas, para que os professores possam ter segurança nesse retorno.
Minha formação inteira, da educação infantil até a pós-graduação, foi feita em instituições públicas. E quem é de dentro da instituição pública sabe que, às vezes, dentro do banheiro pode faltar um sabonete e, às vezes, falta até o papel higiênico. Então, a imprensa pode, como mobilizadora da sociedade, começar a trabalhar matérias para que esse direito à educação, de fato, ele consiga ser concretizado, protegendo o professor, porque a pergunta é essa, né? Quem é que cuida do professor? O professor, ele precisa ser cuidado por toda a sociedade. Ele é o profissional que forma e que contribui para a cidadania. Escola forte é a escola que valoriza o seu professor. Há alguns anos eu recebi, inclusive, do Leonardo da Vinci, professor Jorge, ele distribuiu uma matéria da revista Época. E essa matéria, ela identificava qual é o fator que mais contribui para uma boa educação. E a resposta: o bom professor. Então, uma escola que quer ser forte, uma escola que quer fazer a diferença na sociedade, uma escola que quer imprimir uma marca de cidadania positiva, é uma escola que cuida do professor. Nesse contexto de pandemia, os professores precisam ser ouvidos. Então, eu sugiro que as escolas criem canais para escutar esses professores. Os professores, provavelmente, alguns, vão precisar de uma assistência, uma escuta psicológica, porque me parece que a interpretação da pandemia aqui foi muito forte e as pessoas estão paralisadas pelo medo. O medo, ele existe para nos proteger, para nos fazer trabalhar com criatividade em cima daquela situação, mas ele é muito perigoso quando ele nos imobiliza, quando a gente não vê saída diante daquela situação. E o professor, por natureza, ele é alguém que porta esperança para a sociedade. É alguém que traz essa esperança e ele só vai conseguir trazer essa esperança se ele receber esse colo das instituições, dos gestores, nesse sentido de formação e de segurança. Ok. Gente, eu estou aqui com o professor Luciano Galo. Um abraço ao professor Luciano Galo. Eu agradeço pelas considerações feitas aqui nos comentários. Um grande abraço para a professora, minha diretora pedagógica, professora Andréa Galvão. Professora Andréa, um grande abraço, um grande beijo. Né? Tenho aqui uma consideração da Jeane Quitéria, né? Participei do Congresso Internacional do Instituto Casagrande e lá assisti algo que não está ocorrendo no DF. Um amplo e importante debate e trabalho que alguns estados estão realizando para o retorno das aulas. Repito, aqui no DF isso não está ocorrendo. Da Jeane Quitéria, agradeço, Jeane, pelas considerações, né? Gente, eu vou partir agora para o professor Renato Casagrande. Estamos encerrando aí, estamos no final da nossa live, né? Mas temos aí as considerações finais. Vamos começar pelo grande Renato Casagrande. Professor Renato, amanhã, 8 horas da manhã, estaremos no CMT, não é isso? Com o encontro pedagógico deles. Vai ser um grande evento. E como no início falei, agradeço muito. Agradeço também a Luciana, né? A Luciana, sua secretária, né? Luciano, obrigado por tudo, Luciano. Agradeço de coração, que eu sei como é a agenda do professor. E a Luciana Félix, vamos acertar, cuidado com a agenda do professor. E parabéns, professor, o senhor é incansável. Olha aí, gente. Então, já partindo aí, novidades, né? O professor vai fazer, fazendo as considerações finais, o professor Renato Casagrande, onde essa palavra combina muito com ele. Fiz questão de colocar esse slide aí, viu, professor? Novidades, é com o senhor mesmo. Parabéns. Obrigado aí, Félix. Eu sou um desobediente aí, porque a Luciana que cuida da minha agenda, e ela fica louca comigo porque eu vou fechando as coisas meio aleatoriamente, aí eu topo tudo e depois ela fica quase louca para fechar. E foi o que aconteceu contigo ali, porque eu olhei num dia trocado e você me passou o dia e eu olhei acho que foi na quinta semana que vem. Aí assumi esse compromisso contigo e depois ela ficou quase louca, mas acho que deu tudo certo. Amanhã às 8 horas estamos juntos aí. Então eu estou brincando que a gente não separa mais o que é home office. Eu acho que virou
tudo office, né? Tá todo mundo o tempo inteiro, olha que horário. Cada um na sua casa, não vai trabalhar, o professor trabalhando o tempo inteiro. Fazer o quê? É a nova realidade. Quando a gente gosta do que faz e faz o que gosta, até escrevi um pensamento, ver se consigo me lembrar. Quando a gente gosta do que faz e faz o que gosta, a gente nem percebe o que faz, só percebe que gosta. E é mais ou menos assim, eu acho que eu só percebo que eu gosto. Tanto que eu percebo que eu estou aqui o dia inteiro nesse computador, né? Daqui a um pouco tem um outro problema de saúde, mas tudo bem. O dia inteiro no computador, porque eu não percebo nem o que eu estou fazendo, eu só percebo que eu gosto. E eu gosto do que faço, e faço o que gosto, e por isso, essa é a minha mensagem final. Muito obrigado, meus colegas de mesa aí, Alto, Lucimara, obrigado, Félix, parabéns, Educador em Foco. Muito obrigado, pessoal, que está com a gente aí. Valeu, agradeço, professor. Agradeço, professor. As considerações do professor Álvaro. Professor Álvaro, tenho uma admiração, professor, muito grande pelo senhor. Sigo o Sinep o tempo todo, busco informações e agradeço ao senhor por acreditar no nosso projeto Educador em Foco, viu? Agradeço muito ao senhor, obrigado e fico à disposição do senhor. Félix, eu que agradeço, tá, um abraço para você, para toda a sua equipe. Eu sei o quanto é difícil mobilizar todo o pessoal para fazer um evento desse acontecer. Né? Educador em Foco está de parabéns, você traz luz ao debate, você traz luz às consciências e você permite que não aconteça aquilo que, lamentavelmente, nós às vezes nos deparamos, que é a chamada dissonância cognitiva. As pessoas querem, por vezes, firmar convicções ajustando a realidade às suas convicções e não, entendeu, firmar convicção a partir da realidade. Isso é muito importante, esse debate. E eu primo aqui dois aspectos que eu gostaria de deixar como lembrança. Uma coisa é seu direito, outra coisa é sua liberdade. O direito de o direito da pessoa restringe a sua liberdade, mas não pode jamais impedir a liberdade do outro. Tá? E eu estou falando da liberdade daqueles que precisam da escola hoje levar os filhos. Do mesmo jeito que defendemos a liberdade daqueles que querem permanecer em casa, que permaneçam. E a tecnologia está aí para mediar todas essas duas demandas, né, ou esse respeito. Né? Muito obrigado, Félix, um abraço a você. Infelizmente não respondemos tudo porque não deu tempo, mas agradeço o prestígio, tá, que tivemos com aquelas pessoas que nos ouviram aqui. Um abraço ao Renato, um abraço, tá, à Lucimara, a toda a equipe. Muito obrigado, aprendi muito com vocês hoje. Um abração. Agradeço de coração, professor. Professora Lucimara, obrigado, professora, por ter recebido o convite e de imediato ter aceitado. A senhora é muito querida e já faz parte da nossa equipe. Agradeço muito suas considerações finais. Félix, eu quero agradecer esse convite, agradecer esse tempo que eu pude ouvir o professor Álvaro também, o professor Casagrande, tenho acompanhado o que eles publicam pelas redes. Reafirmar o compromisso de escuta, nós precisamos ouvir todos os segmentos da sociedade, eu acho que ninguém consegue, numa situação tão complexa, portar toda a informação. Eu acho que quanto mais a gente se escutar, quanto mais a gente for solidário, mais a gente vai conseguir vencer esse grande desafio. E deixar o convite para quem quiser conhecer a página Pedagogias pelo Mundo, para saber um pouquinho do que está acontecendo pelo mundo afora. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Agradeço, professora Lucimara. Diego, coloca pra gente, Diego, a imagem que eu preparei, Lucimara. Isso aqui do professor Álvaro, né? Professora Lucimara. Logo depois, Diego, eu acho que tem aí Pedagogias pelo Mundo, não é isso, professora? Ô, gente, participa, segue lá, tá no Instagram. É brilhante o trabalho da professora Lucimara. O Educador em Foco tá seguindo o Pedagogias pelo Mundo. Eu também, na minha conta privada, também tô seguindo, tá bom? Sigam lá a professora. Gente, quero agradecer aos participantes, né? O Renato, ao Álvaro, a professora Lucimara. Aqui no estúdio fiquei com a Lisandra, da equipe nossa, e com o Diego, da Recplay, produtora estúdio. Quero agradecer, Diego, por tudo, pelo apoio que você deu rapidamente aí ao Educador em Foco. E a vocês de casa, gente, muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e contem sempre com o Educador em Foco. Boa noite e até logo.